dá o privilégio de estarmos aqui reunidos como igreja para louvar e adorar o santo nome dele. Eu sempre me coloco dessa forma porque não tem outra palavra para descrever o que é estar na presença de Deus, né? É um privilégio, é uma honra se derramar na presença de Deus e falar: Senhor, eis-me aqui. Independente da posição que estamos com Ele, independente de como estamos com Ele, se coloque na presença de Deus como você nunca esteve. Esse é o ponto de partida. Muitas pessoas se preocupam com isso, mas o importante é você olhar para dentro de você, como já foi dito aqui hoje, e ver como você está com o Senhor. Porque eu creio que o Senhor, como um bom pai, Ele vai tratando cada um da sua maneira. Ele vai cuidando de você da forma que você precisa, da minha vida da forma que eu preciso. Ele vai te orientando, Ele vai te ensinando, Ele vai conduzindo a tua vida. Ele vai ministrando através da palavra. Ele vai curando através de um vaso de honra levantado por Ele. Ele vai falando com você através dos louvores. Ele vai quebrantando o seu coração. Porque estar na presença de Deus com o coração quebrantado, disposto em fazer a sua vontade, é o que agrada ao Senhor, Deus. Às vezes a gente está com o coração duro, porque a nossa semana talvez não foi tão legal, porque os problemas da semana, os problemas que aconteceram, que antecederam a vinda até aqui, foram difíceis. Talvez coisas que aconteceram me deixaram meio desnorteado. Talvez não está muito legal a minha vida, a minha situação. Ou outros está muito legal a ponto de falar: não preciso tanto de Deus assim, está muito boa, está tudo certo. Independente do ponto que você está, independente da posição que você está, se derrame na presença do Senhor como você nunca se derramou. É o que Deus quer da minha vida e da tua vida todos os dias. Assim como dito hoje na palavra de abertura, bem colocada pelo presbítero, ontem a gente estava de um jeito, chegamos até aqui de outra forma, com certeza, e amanhã estaremos de outra. Mas se a gente tem um presente de Deus, que é o agora, para que deixar para depois, se eu posso fazer agora o meu melhor para Deus? Para que deixar para depois o louvar a Deus? Para que deixar para depois o meditar na palavra de Deus? Para que deixar para amanhã? Para que montar um plano lá para frente, se Deus está falando para você agora aqui, se derramar na presença dEle? E o se derramar, às vezes, igreja, não é um espetáculo, não é sair aqui pulando, não é gritos e mais gritos. O se derramar na presença dEle é você obedecer a palavra dEle. Se derramar na presença de Deus é você poder sentir a presença dEle e falar: Senhor, eis-me aqui na tua presença. É você poder falar: Senhor, me transforma. Senhor, muda o que não está legal em mim. Senhor, corrige o que está errado. Senhor, eu me coloco à sua disposição. É assim. É assim que Deus quer da minha vida. Ele quer que o Rodrigo ele se torne melhor a cada dia, que a Aline se torne melhor, que a Dona Eli se torne melhor, que o Lucas, e assim vai todos nós. Que a gente possa se tornar melhor a cada dia. E eu não combinei nada com os Silas da palavra, não. Então, quando a gente vê a nossa vida como era sem Jesus e a vida com Jesus, não tem como a gente não adorá-lo em espírito e verdade cada vez mais. Mas o que Deus está colocando no meu coração desde hoje para falar para vocês é que muitas coisas talvez tenham tirado o mais precioso de você. Muitas coisas às vezes vai tirando o mais precioso que você tem, que é o seu sorriso, que é a sua alegria, que é a sua parceria, que é a sua hombridade, caráter, coisas que às vezes vão acontecendo no dia a dia, que a gente vai talvez deixando para depois, e Deus está falando: eu quero te corrigir agora, eu quero alinhar com você agora.
E às vezes só falta uma coisinha para eu fazer. Fala, Senhor, me transforma. Senhor, eis-me aqui. E a gente pode olhar para Isaías, a gente pode olhar para Jeremias, a gente pode olhar para Timóteo, a gente pode olhar para Tito, a gente pode olhar para tantos e tantos homens de Deus, e vai ver que houve transformação, e essa transformação só aconteceu porque eles se colocaram na presença de Deus a ponto de falar: Senhor, eis-me aqui na tua presença. Um falava que não sabia falar, outro achava que era jovem demais, outro tinha um problema de saúde, outro tinha aquilo, outro tinha aquilo. Aí a gente chega em Daniel, por exemplo, ele nos dá uma aula do que é servir a Deus em qualquer cenário da vida. Seja como um homem vindo para a Babilônia sem saber o que ia acontecer, sendo um homem com mais 3 amigos, vendo uns irem para a fornalha, ele ir para a cova dos leões, e em todo o tempo a palavra de Deus ensina que Daniel se manteve firme. A gente olha José, um sonhador largado pela família, pelos irmãos, trocado, vendido, colocado num poço. Eu gosto de frisar isso para muitos: o poço de José, quando você olha e fala: nossa, ele estava jogado naquele poço, jogaram ele naquele poço. O poço de José foi o trampolim para cada vez ele ser mais íntimo do Senhor. Ele vai para a casa de Potifar, ele vai como escravo. A palavra de Deus diz: mas onde José colocava a planta dos seus pés tinha bênção. Aonde ele estava, Deus estava com ele. Sabe por quê? Ele fazia do seu presente um dia de adoração. Ele fazia do seu dia um dia para contemplar o Senhor, um dia para adorar o Senhor, independente do cenário. Ei, vou te dizer uma coisa: tem dia que não vai estar bom, tem dia que não vai estar legal, irmão. Tem dia que o negócio não está bacana, não. Tem dia que está ruim. Mas todos esses personagens que eu coloquei de exemplo para você, todos, independente do cenário, adoraram o Senhor. Então não deixe de adorar o Senhor na hora da sua grande dificuldade ou na hora que o dia não está legal. Adore a Deus e agradeça a Deus por isso. Porque muitas vezes a gente está achando que aquele momento ruim pode nos destruir, e muitas vezes nós estamos passando por algumas situações para que Deus melhore a gente em várias situações. A palavra de hoje está em João, Evangelho de João, capítulo 14. Você que nos assiste pela internet, seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Que bom que você está aí com a gente, viu? Muito legal. Que essa palavra possa chegar onde a gente nem imagina, para abençoar vidas e mais vidas. Essa é a única intenção desse ministério: abençoar vidas. Só isso. Amém? Quem achou, diga bem. Amém. Não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vós: portanto, vou para preparar-vos o lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim,
a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Indagou-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como poderemos conhecer o caminho? Assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Feche os olhos, cubra a tua cabeça em nome de Jesus. Soberano e eterno Pai, é na tua santa e rica presença que nós estamos, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque em todo tempo o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado por cada irmão, cada irmã que aqui está. Obrigado por cada criança, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse ministério, Pai. Obrigado, Senhor, porque quando nós nos reunimos, eu creio que nós estamos alegrando a Ti, Pai. Obrigado, Senhor, por permitir que mais uma vez, mais um domingo, a gente possa estar aqui com a única intenção de adorá-lo em espírito e verdade. Amém. Senhor, abençoa os vizinhos da esquerda, da direita, da frente e de trás desse lugar. Amém. Abençoe esse lugar cada vez mais. Amém. Que todos que adentrarem aqui possam sentir a sua presença. Amém. Senhor, assim como eu lhe peço em cada oportunidade, eu lhe peço mais uma vez. Que cada palavra que sair da minha boca, Senhor, seja dirigida pelo Teu Espírito Santo. Amém. E tudo que for dito neste lugar, seja para a Tua honra, seja para a Tua glória, seja para o Teu louvor. Senhor, eu faço isso e agradeço em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor. Deus é bom demais. Além de o pastor às vezes dá umas embaçadas. Que é isso? É só um espírito. A palavra de Deus é tão rica, um texto tão conhecido. E Jesus começa a ensinar, a mostrar em seu ministério o quão importante é confiar nele, o quão importante é acreditar nele, o quão importante é depositar a fé no Senhor Jesus. Muitos duvidavam, muitos não queriam entender, muitos invejavam Jesus, muitos não queriam que ele se tornasse quem ele já era. E talvez esse é o maior desafio do ser humano: lutar contra o seu próprio eu todos os dias. Porque muitas vezes é isso que mais pega. Não é a pessoa, não é o irmão, não é uma situação, às vezes é o meu próprio eu, que não aceita a mudança, não aceita a correção, não aceita que realmente em algumas áreas da vida a gente precisa melhorar, precisa mudar. E fica naquela luta. O orgulho toma conta. E a gente às vezes não presta atenção que devagarzinho a estratégia do inimigo vai meio dando certo. Que é matar, roubar e destruir. A intenção no mundo espiritual, quando a gente fala do inimigo, é exatamente isso: matar, roubar e destruir. E o pastor já pregou diversas vezes sobre isso, e a palavra de hoje ela tem muito a dizer para você referente à importância de você entender e viver o caminho, a verdade e a vida todo o tempo na sua vida. Tanto é que Jesus começa dizendo que Ele é o único caminho. E Ele diz: não permitais que o vosso coração se preocupe, porque eu estou contigo. E quando a gente recebe uma palavra dessa de confiança, de certeza, de promessa de Deus, não tem como eu deixar o meu eu ser maior do que a palavra de Deus. E às vezes isso acontece quando eu não estou buscando o Senhor, quando eu não estou buscando ser cheio do Espírito Santo, quando eu não estou buscando ser correto com as coisas, quando alguma coisa que está aqui dentro começa
me afastar de Deus, eu vou alimentando aquilo mais do que a minha vida espiritual. Então, o alimento diário, a busca diária no seu presente, que é agora, é ela que vai te dar todas as ferramentas espirituais que você precisa para amanhã. Agora, se a gente vai deixando de buscar, vai deixando de fazer, vai deixando de buscar santidade, vai deixando de adorar, vai deixando as coisas de Deus de lado, o inimigo vai se tornando forte na nossa vida devagarzinho. É em pequenas coisinhas, é nos detalhes. É uma coisinha que você fez e você sabe que não está legal com Deus, mas você vai alimentando aquilo. É como se fosse um pecado de estimação. É uma coisinha que está lá e ninguém sabe, só você sabe. Mas ela está lá escondidinha. Talvez é um sentimento, talvez é uma intenção do coração. Por isso que Deus ele vai ensinando que nós precisamos todo tempo dar fruto que mostrem o nosso arrependimento. Frutos de arrependimento, gente. E quem diz isso, sabe quem é? João Batista. João Batista, quando vai ministrar, e quando ele está ministrando, ele diz: raça de víboras. Lembra disso? Mostrem frutos, então, de arrependimento, de mudança, de transformação. Porque falar, meu irmão, é facinho falar. Chegar aqui e falar de Deus, chegar lá fora e falar de Deus todo o tempo. Mas são os meus frutos que vão dizer se é verdade ou não, se aquilo condiz com o reino ou não, se aquilo me faz ser mais crente ou não. Não é o que eu falo, é o que eu sou, é o que eu vivo, são meus frutos. Não é o que você fala, irmão, irmã, não é. Isso só vai testificar de um jeito: quando as pessoas olharem o que você está falando com o que você realmente vive na sua vida. Esse é o grande lance do crente. Eu acho que é isso que todo crente, acho que eu tenho certeza, que todo cara que se diz cristão, toda mulher que se diz cristã, tem que buscar esse alinhamento com Deus, sabe? De falar realmente o que eu estou pregando, eu estou vivendo, eu estou buscando viver. Eu não concordo com as coisas que estão se tornando fortes na minha vida, que me afastam de Deus. Eu não posso concordar com isso. Eu vou colocar o joelho no pó mesmo, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou me fortalecer, eu vou sair disso. É isso que Deus com certeza quer que eu e você faça. Arrepender dos nossos pecados, arrepender das nossas falhas. Isso é para mim, é para você, é para todo mundo. Como eu disse, cada um está num ponto com Deus aqui. Você que nos assiste pela internet, cada um está de um jeito com Deus. Tem dia que eu estou, né? Nota 1000 com o Senhor, mas tem dia que eu dei uma escorregada, dei uma vacilada, falei que não devia, pensei que não devia pensar, tratei minha esposa para ver se eu não deveria. Eu nunca faço isso mais. E aí, chega no final do dia, na noite, eu não me acerto com Deus, sabe? Eu deixo para lá. E Deus está falando para mim e para você: é todo dia. Sabe por quê? A palavra diz que Ele virá quando a gente menos esperar. E Pedro vai dizer: como que você quer ser encontrado por Jesus quando Ele voltar? Como que você quer ser encontrado por Jesus? Eu quero, em nome de Jesus, que essa igreja, todos que estão aqui em nome de Jesus, possam estar com frutos de arrependimento em dia. Em dia, eu me arrependi, eu fiz, eu errei, mas eu corrigi, eu me acertei com Deus, eu pedi perdão para o irmão, eu pedi perdão para a família, eu pedi perdão para o Senhor, eu me alinhei com Deus e não voltei a fazer mais. Hein? Que aí que está o lance, né? Aí que está o problema.
A gente se acerta com o Senhor se acerta com a gente, fala, beleza, filhão, está resolvido. Só que aí passa 2, 3 meses, a gente meio que esquece, não cuidou de alimentar o espírito como deveria ter cuidado. Aí veio aquela tentação de novo, porque ela vai voltar. E aí, se eu não estiver firme com o Senhor, sabe o que vai acontecer? Eu vou cair no mesmo pecado. E o que chama atenção em Davi, por exemplo, é isso: que Davi errou muito. Um dos erros bem conhecidos foi de com Batseba. Mas ele não errou 2 vezes o mesmo pecado. Pagou um alto preço. A geração pagou um alto preço. A família pagou um alto preço. E aí que está o grande problema da pessoa que acha que o seu pecado, a falta de alinhamento com o Senhor no dia, não vai repercutir para quem está do seu lado. É aí que está o perigo. Enquanto eu não reconhecer o Senhor todo dia que Ele é o caminho, a verdade e a vida, eu vou estar propício a dar brechas espirituais na minha vida. Então todo dia eu preciso de correção. Todo dia eu preciso passar pelo scanner, irmão, do reino dos céus. Sabe o scanner, aquele scanner que você passa no carro? Tem uns que parece um monte de coisa errada lá, não tem? Aí você tem que ir corrigindo, né? Não é quando você leva no mecânico, o cara vai falar, vou passar um scanner. Aí ele escaneia seu carro, tudo que está errado lá aparece no computador para ele ajeitar, não é assim? Então hoje o Senhor está ligando um scanner na tua vida para alinhar tudo, deixar zerado, arrumadinho. Mas se eu não cuidar, amanhã vai estar ruim de novo. Por isso que o Senhor vai falar, ei, orai e vigie. A palavra de Deus vai dizendo, na casa do meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu teria dito a vós, portanto vou preparar os lugar. E quando eu me for e vos estiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejai vós também. Você tem noção do tamanho disso, gente? Igreja, você tem noção do tamanho do que Jesus está falando aqui? Aonde Ele estiver, a gente vai estar, Ele está falando. Mas eu preciso entender o que diz o verso 7. Lê comigo o 7. Se vós de fato tivesseis me conhecido, tereis conhecido também o meu Pai, e desde agora vós o conheceis e o vistes. Se vós tivéssemos me conhecido. Se vós tivessem me conhecido. Infelizmente, tem muita gente que fala que está com Jesus, mas ainda não conheceu Jesus. Esse é o problema. E aí Deus levanta uma igreja aqui, ó, na rua São Eugênio, nos 50, com 40, 50 pessoas aqui, para proclamar o verdadeiro evangelho na sua casa, no seu vizinho, no seu trabalho, no almoço, no café da manhã, para você mesmo, para dizer, ei, a gente precisa se alinhar com Deus todo dia. E se tiver algo na minha vida que não está de acordo, eu preciso tirar esse fruto podre e mostrar fruto de mudança. A palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, que ela ensina que onde Jesus está, o
pecado e o diabo não podem permanecer. Aonde Jesus está, meu irmão, o pecado não permanece. O pecado está permanecendo em mim. É hora de se alinhar com Deus. O pecado permanece me rodeando de uma forma que eu não estou aguentando. E aonde Jesus está, o pecado não permanece. Em nome de Jesus. Mas eu estou vivendo legal, está tudo bem, está certo, está tudo belezinha. Mas está no pecado. Isso está agradando a Deus? Sabe o que o salmista no Salmo 119 vai dizer? Um salmo que a missionária tem falado essa semana para muita gente. Inclusive, estava conversando com um casal ontem, aconselhando um casal ontem à noite, e a palavra veio essa. O salmista do Salmo 119 vai dizer assim: Senhor, livra-me do fascínio da ilusão. Livra-me do fascínio da ilusão. Muitas coisas têm iludido muitos crentes. Com o que é certo, com o que é tudo bem, um pouquinho tudo bem, não pega nada, vamos aí, pode fazer. Às vezes é uma ilusão. Isso vai virando um fascínio, que a pessoa não consegue sair daquilo, ela está sempre voltando lá, está sempre voltando lá. E às vezes as pessoas que te amam, que estão do seu lado, falam assim: para com isso. Porque quem te ama de verdade, irmão, quem te ama de verdade, minha irmã, te apresenta a Jesus todo dia. E não é não falar não, é na atitude. Não é não falar não, é na atitude. Eu vejo a missionária, por exemplo, dar nosso exemplo, tá bom? Eu vejo a missionária às vezes em casa, quietinha, só vendo ela, às vezes dou uma sapiada no celular dela, sabe o que ela está vendo? Palavra. Às vezes eu chego em casa, ela deixa a TV lá no fundo ligada. Na minha casa, eu passo lá, quando eu vejo na TV o que está passando, louvor. Aí eu vejo que ele mexe, ela buscando estudos para colocar no grupo de estudo. Sabe o que isso vai fazendo com a minha casa, irmão? Vai edificando o meu lar, vai tornando o meu lar uma rocha. É assim que são os frutos que vão mostrar se eu realmente estou com o Senhor ou não. É o que eu vou viver, é a minha rotina de vida. Mas eu estou concordando com as coisas que o mundo me oferece, assim como alguns abandonaram o ministério, abandonaram o evangelho, abandonaram o reino, como Demas, por exemplo, abandona Paulo no final da missão. Porque a palavra de Deus vai dizer que Demas, amando as coisas desse mundo, abandona o ministério. Amando as coisas desse mundo. A palavra de Deus também vai dizer que muitos se perdem porque se tornam mais amigos do mundo do que amigos de Deus. E a palavra vai dizer que Deus abomina quem se torna amigo do mundo. Isso pode ser, meu irmão, eu, você, pode ser minha filha, pode ser meu filho. A verdade é essa. O Senhor é o único caminho, é a única verdade, é vida. É vida e vida eterna. Como eu digo sempre nesse ministério, a gente está aqui de passagem, já acaba tudo. Ei, já passa. E como nós louvamos aqui, para onde iremos nós? Se só do Senhor tem a palavra da vida eterna. E está achando que esse mundo vai te dar alguma coisa? Está achando que os prazeres desse mundo realmente são melhores do que os prazeres de Deus? Do que estar na presença do Senhor? A gente precisa renunciar. Posso estar na igreja há 30 anos, irmão, não interessa. Eu preciso renunciar todo dia, porque vai vir a tentação todo dia. Aí a escolha, meu irmão, a escolha é minha. Porque muitas vezes a gente não vai gostar desse processo. Muitas vezes a gente não gosta de passar pelo processo. O processo é ruim, é chato.
Muita gente intitula o caminhar com Deus algo chato, a ponto de falar, não consigo ler a Bíblia porque eu entro na minha... a Bíblia se torna um momento chato, né? E está repreendido em nome de Jesus. Pode se tornar difícil, mas chato é desagradar a Deus, irmão. Isso é chato. Chato é não ter o meu caráter aprovado por Deus todos os dias. Isso é chato. Chato eu estar com a minha esposa, com a minha família e falar, cara, eu não estou gerando frutos de arrependimento, cara. O que eu estou falando eu não estou vivendo. Como que faz? Aí eu vou envergonhando o nome de Deus. Então a palavra de Deus hoje é tão maravilhosa, tão maravilhosa, tão maravilhosa, que ela está falando assim para mim e para você. A gente talvez possa não gostar desse processo, mas a gente vai amar o resultado de caminhar com Jesus. Talvez o processo seja duro mesmo, seja difícil, como qualquer processo que a gente tem nessa terra aqui, ó. Nós temos alguns doutores aqui hoje. Meu irmão Ademar está aqui, doutora Ademar, veio nos visitar. Falei do senhor e da irmã Simone semana passada, falei? Estão aqui hoje, estão em glória do Senhor. Tem a doutora Selma. A gente tem engenheiro. A gente tem empresários. A gente tem estudantes. A gente tem pessoal da saúde aqui. A gente tem profissionais de várias áreas. Tem policial. Chegou ele, chegou. Bonitinho, né, os dois? É os atalaia da igreja. Olha lá os atalaia. Você viu os atalaia? Dá uma olhada. Eu fico olhando nosso ministério e falo, Senhor, como é bom o Senhor com nós, né? Se quebrar o carro, tem mecânico. Fica tudo entre nós. Se precisar de advogado, Deus mandou um, não, agora Deus mandou outro. Amém. E não é qualquer advogado. Vocês são os melhores. Se precisar de gráfica, não tem uma, tem duas. Se precisar de TI, se der zica no computador, que hoje é tudo computador, no celular, tem o TI. Se precisar construir uma ponte, a gente tem uma engenheira. Se precisar fazer uma cirurgia no Hospital das Clínicas, Deus vai honrar, vai providenciar e vai usar a irmã Cláudia, a missionária Cláudia. Se precisar de um designer para criar alguma coisa, tem o irmão Ricardo. Se precisar de um busão, irmão, precisar dirigir um busão, tem um motorista aqui, cara, dos melhores. E se precisar ensinar, então, tem professor aqui de bacia. Então a gente vai vendo que Deus ele vai cuidando da gente de uma forma maravilhosa. Aí na nossa segurança, quem Deus coloca um policial. E se precisar comer um doce maravilhoso, com cobertura de doce de leite, o melhor churros do Brasil, é no Dino Churros. Mas não é qualquer churros, é o melhor. Não é assim? E Deus lá ele vai caprichando com as coisas com a gente. E eu olho a historinha de cada um aqui, e vocês olham a minha também, e vai no que o Silas abriu o culto hoje. Como a gente era, como a gente está. Imagina, meu irmão, se a gente ficar nessa pegada firme com o Senhor, como a gente vai estar daqui a pouco. Vai estar voando a presença dele. Aleluia, amém. É isso. Então a gente vai vendo, eu vi uma frase esses dias que tem muito a ver com a mensagem de hoje, que ela diz assim, de uma psicanalista: o que você ganha, ou melhor, o que os outros ganham quando você ganha? O que as pessoas que estão do seu lado ganham quando você está ganhando? Isso, eu meditei tanto nisso, porque às vezes as pessoas estão tão egoístas. Tem das famílias mesmo. Eu ganho, é meu, e não é dela não. Não, dela não, é meu, eu consegui. Se não fosse ela, eu não estaria onde eu estou.
Se não fosse ela, eu não chegaria onde eu cheguei. Se não fosse ela, eu não conseguiria dar mais um passo. Mas quando eu ganho, o que ela tem ganhado? Quando eu falo de reino, quando você serve Jesus, meu irmão, quando você está no reino de Deus alinhado com o Senhor, alinhado, quando Ele coloca o scanner em você e fala assim: deixa eu dar uma olhada no meu filho hoje. E ele olha e fala: nossa, deu tudo verdinho, está tudo belezinha. Sabe quem está ganhando? Todo mundo que te rodeia, todo mundo que está ao seu redor, todo mundo que está do teu lado. Pode parecer que não, né? Às vezes pode parecer que a luta é tão grande, tão grande, tão grande. Você fala: não, mas parece que ninguém está vendo. Não, mas que não está dando. Assim. Tem pessoas sendo abençoadas com a tua conduta. Quando você se transforma, quando você larga o pecado, quando você larga as coisas e fala assim: nossa, o Rafael era de um jeito, meu irmão. Agora olha o Rafael hoje. O Bruno era de um jeito, olha o Bruno hoje, meu irmão. Olha o Silas. E tem um Pedrão conversando com o Senhor, Cláudia, lá em cima, e falando: dá uma olhadinha na Cláudia, dá uma olhadinha na família lá do Ricardo, dá uma olhadinha na irmã Fátima, dá uma olhadinha na Val, no Rafa. Olha como eles estavam e olha como eles estão. Porque o crente, meu irmão, quando ele ganha, não é só ele que ganha, todo mundo que está ao redor dele ganha. Jesus, ele mostra isso, ele deixa claro. Quem quiser caminhar comigo, abandona as coisas desse mundo, negue-se a si mesmo, larga, me segue, e você vai ter vida eterna. É isso. Jesus, ele veio para nos mostrar que não existe maior amor do que este. Isso está escrito no capítulo 15, verso 13. Não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Vós sois meus amigos se praticais o que eu vos mando. Presta atenção. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi do meu Pai eu compartilhei com vocês. Não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para ides e dares frutos, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele o concederá a vós. Este é o mandamento que eu lhes dou, que vos amei uns aos outros. Ou seja, quando você ganha, e você é crente de verdade, quem está contigo ganha. Para a honra e glória do Senhor. Então a gente vai vendo que o que João Batista disse em Mateus capítulo 3:8 é exatamente isso. Nós precisamos produzir frutos de arrependimento. Gostaria muito que você fosse com essa mensagem no seu coração para a tua casa, que você fizesse uma análise realmente da sua vida, e se tem algo que ainda não está tão legal, Deus hoje ele deixou claro que Ele quer te deixar alinhado com Ele. A palavra de Deus vai dizer que Jesus diz assim: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viveremos até Ele e faremos dele o nosso lar. Olha que lindo isso, capítulo 14, verso 23 de João. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Não tem como eu falar que ama a Deus e não obedeço a Ele. Não tem como. Então a gente vai vendo que
é tão lindo porque ele dá uma promessa aqui, uma palavra de promessa dizendo assim: porque meu Pai o amará. Se a gente obedecer a palavra de Deus, que é, quando a gente ama, a gente obedece, é o que está dizendo aqui: se alguém me ama, me obedece. E se essa pessoa que me obedece, ela vai entender que andar comigo é sempre ganho. Ele vai dizer assim: e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele o nosso lar. Agora, se eu não obedeço, como faz? Então Deus chama a gente hoje para refletir, para meditar e para olhar para a gente e falar: calma aí, eu estou dando alguns frutinhos aí, mas a partir de amanhã eu quero dar um monte de fruto que mostre cada vez mais o meu Senhor através das minhas atitudes, através dos meus gestos, através do meu sim e através do meu não. Como eu já disse também várias vezes, as pessoas talvez não podem gostar da gente, não. Pode olhar para a gente e falar: ih! Mas a hora que começar a ver os teus frutos, não importa, sabe por quê? A gente não está aqui para agradar o homem, a gente está aqui para obedecer a Deus. Louvado seja o nome do Senhor na tua vida. Que você tenha uma semana maravilhosa, para a honra e glória do Senhor Jesus. Você que nos assistiu até agora, louvado seja o Senhor na tua vida também. Obrigado e fique com Deus em nome de Jesus. A gente vai ceiar